Estamos em foco e produtividade, vamos em frente e agora nós vamos falar sobre divagação da mente, tá? O termo mente que divaga, ele é mais específico e se refere a quando você realiza uma tarefa e começa a pensar em algo que não está relacionado a ela, né? Melia Mason, né, gravou a atividade cerebral de alguns voluntários e associou essas imagens obtidas aos períodos em que eles afirmaram que suas mentes estavam divagando. O cérebro demonstrou atividade em várias regiões corticais que também se ativavam quando o cérebro estava em repouso. Essas áreas estão sempre operando em segundo plano, né, sem a gente perceber. Ela concluiu que o divagar da mente é uma atividade natural que faz parte do funcionamento do cérebro. Lembrando que natural e fazer parte do funcionamento do cérebro não significa que em todo momento isso é positivo, e a gente já vai apresentar algumas vantagens e desvantagens disso, tá? Deixa eu fechar aqui, vamos lá. Segundo Jonathan Schuller, né, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, ele diz o seguinte: a mente divaga por pelo menos 30% do tempo enquanto fazemos as tarefas do cotidiano. Olha isso, reforço, né? Nós estamos falando de 1, 2, 30% enquanto nós estamos fazendo tarefas do cotidiano. E pode chegar a 70% quando estamos, por exemplo, dirigindo numa estrada pouco movimentada. Presta atenção, nós, na verdade, na maioria do tempo, dependendo da atividade, nós não estamos focados em alguma coisa, nossa mente está divagando e a gente vai avançando aqui nesse tópico, mas você já deve começar a estar pensando o quanto a sua mente divaga, né? O quanto você de repente está num ponto e se percebe em um lugar, não sabe nem quanto tempo passou e você está em outro lugar, né? Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade para perceber, é um grau mais grave do que isso, né? Ela não consegue nem perceber que a mente divaga, ou percebe muito pouco que a mente divaga. Quando você começa a fazer um trabalho, a gente vai apresentar várias técnicas aqui, né, dentro desse tópico de foco e produtividade, há uma tendência a você começar a perceber isso usando as técnicas e depois, gradativamente, você utilizar só a parte positiva que envolve a mente divagando e não toda a parte negativa que vem com ela. Ao divagar, em geral, nossa mente vai para as nossas preocupações pessoais e coisas que precisamos trabalhar que não forem resolvidas. Preste atenção, a gente vai ter alguns exercícios aqui, mas tente se lembrar e comece a observar, a se observar se você não fazia isso. Na maioria das vezes isso é ciência, né? Está publicado o estudo aqui, tá fonte, página, nome, os autores e etc. Mas nem precisaria da ciência. Comece a observar. Quando sua mente divaga, na maioria das vezes você está num ponto positivo, divagando com uma coisa muito positiva ou com uma questão negativa. Na maioria das vezes você vai se perceber na questão negativa, tá? Então, a parte negativa do divagar da mente é que ela tira o foco específico do que estamos fazendo, né? Ou seja, ela prejudica o nosso desempenho. Existe alguma questão positiva no divagar da mente? Sim, existe, tá? Se você souber trabalhar isso, e a gente vai explicar detalhadamente como você pode fazer, é o seguinte: o lado positivo é que favorece o insight, né? As invenções, as ideias originais, soluções inovadoras, né? A criatividade. Então, a gente tem um tópico mais para frente no programa chamado mente inconsciente, né? E você vai entender que você pode estudar, pode usar esse sistema cerebral, né, que é o da mente inconsciente, propositadamente para você se tornar muito criativo, para você ter muitos insights, né, com inovações, ideias, etc. E um desses pontos é justamente quando a mente divaga e você não está usando a mente consciente, você usa todo o poder gigantesco, né, da mente inconsciente. Perdão. Os psicólogos de Harvard, tá? Eles desenvolveram um aplicativo e eles analisaram os relatórios de
2.000, olha o tamanho dessa pesquisa, 2.250 homens e mulheres norte-americanos para ver com que frequência suas mentes estavam em outro lugar e como estavam os seus humores, né? Sobre a questão da mente divagando. Então, o que o aplicativo fazia? O aplicativo tocava em momentos aleatórios para os participantes responderem se eles estavam divagando ou não naquele momento, né? Em quase, olha que incrível, metade das vezes as mentes das pessoas se afastaram da atividade em que elas estavam envolvidas, tá? Por exemplo, ao fazer amor, eles alertaram que estavam no aqui e no agora, não estavam divagando, né? No trabalho, a divagação da mente era frequente, tá? Em geral, o humor das pessoas piorava quando a mente divagava, foi o que a gente citou inicialmente agora há pouco, parecendo ser motivo de infelicidade, é o resultado da pesquisa. As tarefas que preciso fazer hoje, aquilo que falei e não deveria ter falado, ou seja, reclamações e preocupações. Em geral, a sua mente divaga para isso. E muitas vezes a mente divaga, inclusive, para uma história que não existe. Algumas situações negativas que você cria, de repente cria uma confusão, acha que alguém vem brigar com você e etc. Você deve começar a lembrar e deve entender o que eu estou citando além desses exemplos. Alguns pesquisadores eles monitoraram os olhos de pessoas enquanto elas liam a totalidade de um livro, né, que era o livro Razão e Sensibilidade. E aí eles observaram o seguinte: o movimento dos olhos demonstrou que ocorria uma grande quantidade de leitura desatenta. Ou seja, a mente estava divagando e a pessoa em muitos momentos nem percebia. Já conversei com inúmeras pessoas lá no meu passado, eu lembro, né, quando isso acontecia com mais frequência. Hoje, obviamente, eu consegui desenvolver uma questão de foco muito forte. Então, e muitas pessoas conversam comigo sobre isso ainda, né? Elas estão lá lendo um livro, por exemplo, e quando elas percebem, aquela página toda elas passaram e nem lembram daquela página, porque a mente não estava exatamente focada naquela página, ela estava fazendo alternâncias, né? Vinha para a página, para alguma palavra, ia para algum assunto e quando elas percebem, elas se perderam ali. Uma questão do foco é justamente essa, né? Quando você se desenvolve, por exemplo, nesse caso, quando você entra numa leitura, dificilmente acontece isso. Pelo contrário, é difícil tirar o seu foco, é capaz de alguém vir te cutucar, e aí, né? Amigos, às vezes estou numa viagem, e aí, dá para, né? Soltar um pouco desse livro aí de tanto que você fica focado. E para finalizar esse tópico que a gente está tratando, né, que é a divagação da mente, eu termino aqui com uma finalização do Daniel Goleman, esse PhD que a gente vem apresentando, um dos maiores, mais renomados. Ele diz o seguinte: não é a conversa das pessoas ao nosso redor que tem mais poder de nos distrair, mas a conversa da nossa própria mente. Comece a subtrair, né, 7 sucessivamente de 100 e se mantiver o foco na tarefa, sua zona de conversa ficará em silêncio. Ele está dando um exemplo, né, apenas para que as pessoas entendam. Então, quer dizer, 100 menos 7, 93, 90, e aí você vai reduzindo isso aí, você vai entender que se você mantiver o foco, não tem, né, ou seja, como existir uma segunda conversa na sua mente. Nós vamos falar de técnicas assim excepcionais, vamos falar de técnicas que estão completamente, né, documentadas na ciência. Estamos finalizando esse tópico que é a divagação da mente. A gente faz aquela costumeira pausa rápida para a nossa aula não ficar muito longa e a gente já se encontra no próximo vídeo.